Que privilégio, que grande prazer, que bênção estar aqui na casa do Senhor, hoje no dia do Senhor, diante de todos vocês, para pregar sua palavra. Vou pedir duas coisas, uma delas já está feita e vou mencionar isto. Para a preparação deste sermão e desta mensagem, eu orei, eu pensava sobre a necessidade de que as crianças estivessem presentes, o maior número possível, mas não me imaginei que o coral cantaria hoje. Isso trouxe mais crianças, incluindo crianças visitantes. O Senhor faz todas as coisas dentro da sua providência. Então, você que tem seu filho, sua filha, que esteja aí a seu lado durante todo este tempo, para que juntos aprendam a palavra do Senhor, para que juntos guardem a palavra do Senhor e pratiquem a palavra do Senhor. Segundo favor, é algo comum que eu vou pedir sempre, tenha sua Bíblia aberta, porque haverá versículos específicos que quero que vocês, seu filho e sua filha, leiam. Eu vou indicar que versículos e você vai ler junto comigo alguns versículos, porque apelo a 3 testemunhas hoje. Primeiro, a Deus em cuja presença estamos. Segundo, a todos vocês e a seus filhos que estão ao lado de vocês, a quem vocês dizem que amam, e guardam, e cuidam, e querem o melhor para eles. E terceiro, as Santas Escrituras, que se abrem diante de nós nesta noite. Peço que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 18, versículo 16 ao versículo 19. Leremos a bendita, inerrante e santa palavra do Senhor. É a continuação da passagem que já lemos na liturgia. Versículo 16 do capítulo 18. Diz assim: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele lhe prometeu. Dentro da carreira espacial nos Estados Unidos, no século XX e agora século XXI, o 1º de fevereiro do ano 2003 se viu marcado por uma catástrofe. Se vocês lembram, os que já nasceram nesse tempo, o ônibus espacial estava voltando depois de 18 dias de missão espacial. O ônibus conhecido como Columbia. Já estava por chegar depois de fazer essa tarefa, essa missão espacial. Só que acontece algo no mecanismo da nave gera uma explosão interna que, a sua vez, fez uma explosão de todo este artefato, de toda esta nave, de todo este ônibus espacial. E frente a todas as câmeras e frente a todas as notícias que recorreram no mundo todo, se viu como esse ônibus chegou à Terra desintegrado. Nenhum dos tripulantes se salvou, evidentemente. Haviam 7 tripulantes nessa nave, dos quais 6 eram norte-americanos e um deles era israelense. Dentre esses 7 tripulantes, havia um deles que era cristão, reformado, um esposo, um pai, conhecido como o capitão Reed Douglas Husband. Até aí a notícia geral que conhecemos todos. Talvez você já lembrou desse incidente, dessa tragédia. Só que o que não se conta é que este capitão, que era um pai, um esposo, um homem reformado, antes de ir à missão espacial,
que durava 18 dias, ele havia chamado a seu filho, a sua filha e a sua esposa. E lhes havia entregado 18 cassetes, 18 vídeos. E disse o seguinte: não quero que se perca nenhum só dia de culto familiar. Aqui lhes gravei as instruções para cada culto doméstico. Seus filhos não voltaram a vê-lo. Esse homem não sabia que seria o último encontro com seus filhos. Mas esse homem havia deixado essa grande herança para eles, para que na sua ausência, cada dia, a esposa, os filhos tomaram uma parte do dia, assistissem um vídeo desse homem, pai de família, e fizessem o culto familiar. Você já imaginou o marcante para esse filho e essa filha hoje e depois do acidente, a lembrança de seu pai? Você pode lembrar, pode imaginar o que esses filhos até hoje guardam em seu coração e o impacto que teve na vida deles essas últimas palavras dele. Pois bem, o culto familiar que o capitão Rick fazia com seus filhos, fazia com sua esposa, é o que eu quero ensinar-lhes esta noite, com o título do sermão, O Dever do Culto Familiar. E o culto familiar está nas Escrituras, está em nossa Bíblia, e um dos lugares que se especifica a importância, as causas e os motivos, é a passagem que acabamos de ler. Por esse motivo, vamos a ver 4 causas pelas quais o culto familiar deve ser feito em todo lar cristão. Se você é cristão, lhe darei 4 razões, 4 causas pelas quais fazer o culto familiar. Se você é pai ou esposo, ainda mais deve dar atenção nestas coisas. Porque ao final deste sermão, ou você não fará e receberá as consequências de não fazê-lo, ou fará, ou continuará fazendo, e você e sua descendência receberá as grandes bênçãos que escutará nesta noite para toda a família que segue esta santa prática doméstica. Primeira causa pela qual se deve fazer o culto familiar ou doméstico é a causa da ira de Deus. E isso encontramos no versículo 16 ao versículo 17. Quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: acabamos de ler na liturgia que esses homens se apareceram a Abraão no dia mais quente, na hora mais quente do dia, um dia como hoje, talvez. Abraão estava na sua tenda e vê 3 homens que vêm a ele. A Escritura nos diz posteriormente que esses 3 homens era o Senhor que se revelava em forma física, o que conhecemos como teofania ou cristofania, e 2 anjos. Não sabemos como Abraão identifica isso, só que a Escritura nos diz: se apareceu o Senhor a Abraão. Abraão chama a sua esposa e juntos lhe dão uma grande hospitalidade a eles. Talvez vocês aprenderam muito de Abraão, porque vocês, os brasileiros, são muito hospitalários. Abraão disse: Sara, faça massa de pão, matem aquela novilha, aquele terneiro, preparem este alimento, vocês me esperam. E de um momento coloca toda essa mesa farta diante desses 3 homens. E Abraão, como um servo, fica de pé. Esses 3 homens comem. E um deles diz assim: onde está Sara? Cadê Sara? Ele diz: Abraão, está na tenda. Eles dizem: daqui a 1 ano ela vai conceber. Daqui a 1 ano chegará o filho da promessa. Foi o mais alentador e confortante para o velho Abraão, porque ele tinha 24 anos esperando essa promessa. 24 anos.
E chegou um momento em que disse, daqui a um ano, Abraão, a Bíblia diz que Sara riu por incredulidade, porque não criou nesse momento. O Senhor corrige, exorta Sara e diz, não ria, porque daqui a um ano se cumprirá isso. Essa era a primeira missão dessa revelação que recebeu Abraão. Só que agora vem o segundo ato, a segunda cena. E é que nos mostra a passagem que esses 3 homens iam de caminho a uma cidade chamada Sodoma. Sodoma era a principal de várias cidades, da qual a segunda era Gomorra. Diz a Bíblia no versículo 16 que Abraão os encaminhava. Imagine a cena. Abraão, talvez lhe perguntaram a Abraão, onde fica Sodoma? Claro que o Senhor sabia, mas em seu trato com nós, ele se faz semelhante a nós. E Abraão disse, em forma humorística, dizem que o mineiro acostuma dizer, aqui está o endereço, vai chegar aqui. E aqui equivale como a 30 quarteirões. Então, pensemos que talvez Abraão dizia, daqui, vê esse monte que está lá, esse desvio, à mão direita, você vai ver uma cidade, essa é Sodoma. Abraão já pressentia porque esses 3 homens estavam aí. Porque no capítulo 14 de Gênesis, Sodoma e Gomorra haviam sido capturadas por outros reis. Se haviam levado todos os bens, haviam saqueado essas cidades, incluindo a seu sobrinho, Ló. Abraão, Deus usa Abraão para ser o libertador de Sodoma e de Gomorra. Essa foi uma amostra da ira temporal de Deus. Foi o primeiro anúncio, converta-se, porque eu vou destruir essas cidades, mas nesta ocasião usarei de meu servo Abraão, para que sejam salvos. Abraão vai, luta contra esses reis, recupera todos os bens, entrega todos os homens, e a cidade continua. Só que acontece que essa cidade não se converteu. Essa cidade e os reis não se arrependeram. E aqui, e se você ler comigo o versículo 20, diz assim, então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Deus se aparece a Abraão e disse que vai destruir essa nação. E por isso é que no versículo 17 diz, o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Que ia fazer? Ia destruir essas nações. Só que o Senhor não quis ocultar isso a Abraão. Sabe por que não ocultou? Porque neste momento o Senhor vai mostrar um paralelo daquilo que acontecerá com uma nação, com uma geração, com homens, mulheres e crianças que não buscam a Deus, que pecam contra Ele, e dizem, Abraão, eu quero mostrar-te pedagogicamente o que acontece com aqueles que não se lembram de mim, que não seguem meus caminhos, para que a promessa que vai acontecer daqui a um ano, toda nação que eu gerarei de você, não faça isso. Essa é a lição que quer Deus dar-lhe a Abraão. Praticamente é como se Deus dissesse, Abraão, veja muito bem o que vai acontecer, porque não quero que aconteça com você. Tome e guarde em seu coração, porque o que vai acontecer será terrível. Será uma lição drástica, e o que encontramos no capítulo 19. O capítulo 19 de Gênesis é um quadro narrativo do juízo, da condenação irreversível de Deus sobre o pecado do homem, que era Sodoma, que era Gomorra. Alguns de vocês já têm ideia, cidades de pecado. Cidades que agravaram a tal ponto a iniquidade, o pecado e a maldade, que eles não se arrependeram. E Deus quer dizer nesta noite, nesse momento, Abraão, o seguinte, Abraão,
existem sérias consequências de castigo para uma geração afastada de Deus. Abraão, existe um momento quando é demasiado tarde para arrepender-se e para escapar do juízo de Deus. Abraão, quero que você veja a diferença do destino de uma geração a outra. É o Deus que faço justiça e misericórdia, mas que também faço juízo e condenação. Isso era o que queria ensinar-lhe a Abraão. E por isso, como primeira causa de que Abraão ensinasse a sua geração, de que mostrasse os caminhos de Deus, aquilo que chamamos nesta noite como culto doméstico e que continuaremos desenvolvendo neste sermão, era para fugir da ira vindoura. Porque assim como acontece com Abraão, acontece ao longo da história. Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo 29, dando-nos uma descrição do homem, da geração incrédula, daqueles que não conhecem de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, que os que não conhecem a Deus, esta é a descrição. Versículo 29, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a descrição do ser humano sem Deus. Essa é a descrição dos habitantes de Sodoma. E essa é a descrição das pessoas com as quais crescem seus filhos hoje. Essa é a descrição dos seres humanos que estão na escola, na faculdade, no trabalho, nos vizinhos, sejam pecados mais, sejam pecados menos. E quero que, por favor, tome isto com toda a sensibilidade o que vou dizer. Mas essa é a descrição de São Paulo. Essa é a descrição desta cidade. E se você tem dúvida disso, a grande parada imoral que se celebra cada ano aqui, que congrega todo um monte de pessoas que vão contra a natureza, contra o que Deus instituiu no casamento entre homem e mulher, entre toda esta libertinagem que se reúne nesta cidade, é a mostra de que vocês têm filhos em uma cidade que é igual, ou talvez pior, que Sodoma e Gomorra. Porque vocês sabem muito bem as notícias de que as mesmas crianças hoje estão indo contra a natureza. Estão indo em contra de ideais naturais para eles escolher sua própria sexualidade. Para eles ir em contra dos ensinos dos pais. Os próprios professores ensinam estas coisas nas escolas. Os próprios fundamentos, entre aspas, educativos das nações, estão indo em contra do que Deus ensinou. E aí é onde moram seus filhos. Seus netos moram aí. As pessoas que se congregam nesta igreja, as crianças que cantaram aqui, estão em meio dessa sociedade em contra de Deus. O Carnaval de Rio de Janeiro é outra manifestação da imoralidade, da perversidade de Deus. E não preciso unicamente qualificar a Brasil. Bogotá, Colômbia, nos últimos 15 anos, está indo em contra dos mandamentos morais e santos de Deus, começando pelos próprios governantes, os quais estão abertos a toda esta imoralidade. São Francisco, Israel e todas as nações da terra têm se contaminado. É pouca nação que conserva princípios cristãos desta índole natural. Volto a dizer, aí se encontra seu filho e sua filha. E um motivo que você transmita a verdade cristã, o motivo pelo qual você faça o culto doméstico, é para que sua geração, assim como a geração de Abraão,
fuja da ira vindoura. Para que essas crianças que cantaram hoje, daqui a 30, 40, 50, 10 anos, não se desviem dos caminhos do Senhor. Você pode dar fé que seus filhos e seus netos seguirão ao Senhor? Você pode dizer nesta noite, meu filho, minha filha, seguirá os caminhos da aliança, os caminhos do Senhor. Será uma geração santa. O motivo pelo qual transmitir a fé através do culto familiar é este, para que se preserve a aliança. Porque quando não se faz assim, cito as palavras de um pastor puritano, chamado Richard Matter, que disse que no dia do juízo haverá filhos que em parte serão condenados, porque seus pais negligenciaram educá-los no temor do Senhor. Esses filhos, no juízo eterno, acusarão a seus próprios pais com estas palavras: tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não o fizeram. Vocês foram no meio da nossa corrupção e culpabilidade originais e, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado para podermos ser livres disto. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes, e ai de vocês que não tiveram compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. Acontecerá, tristemente, mas acontecerá. Geração santa, geração de cristãos, a segunda e terceira geração praticamente desconhece a Deus. O motivo pelo qual inculcar, ensinar, transmitir a fé cristã é para que você assegure que seu filho e seu neto fuja da ira vindoura, fuja da ira de Deus. Um segundo motivo pelo qual você deve praticar o culto doméstico, o culto familiar, transmitir a fé cristã, é por causa da promessa de Deus. Versículo 18 diz da seguinte maneira: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus lhe havia dado promessas a Abraão. No capítulo 12, versículo 2 e 3, Deus se aparece por primeira vez a Abraão e disse assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a bênção do Senhor, a qual ele novamente lembrou a Abraão. E por terceira vez lembra Abraão, quando ele coloca a circuncisão como marca da aliança, como marca da promessa. E ele diz o seguinte no capítulo 17, versículo 2. Leiam, por favor, ou acompanhem-me na sua Bíblia. Capítulo 17, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito poderosa, muito numerosa. Deus disse: coloco minha aliança entre mim e você. Eu entro em aliança com você e sua descendência. Você sabe por que batizamos nossos filhos? Porque eles fazem parte da aliança com Deus. Porque eles estão e conformam a aliança que Deus faz com aqueles que Ele salvou. E em breve direi que o batismo é a amostra de que Deus escolheu, conheceu de antemão. Mas partindo das promessas de Deus, a grande promessa que Deus lhe deu a Abraão é a seguinte: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. E sabe como foi que se abençoou todas as famílias da terra? Por meio de Cristo. E sabe como se prega Cristo? Por meio do Evangelho. E sabe como se transmite o Evangelho? Por meio do ensino das Escrituras.
uma pessoa não pode conhecer a Cristo, não pode receber a bênção, se uma pessoa não ouve e não se lhe ensina o Evangelho. E como Abraão estava em aliança com Deus, Deus dá todas estas promessas e disse da seguinte maneira: Abraão, não te vou esconder o que acontecerá, porque te estou dando promessas e quero que essas promessas se façam realidade. É por esse motivo que Abraão deve esforçar-se ao máximo para que ele e sua descendência viva para Deus, porque de outra forma não terá as promessas, porque de outra maneira, em lugar de promessas, levará a ira de Deus, levará o castigo de Deus. Deus nos trata bem todo o tempo. A você, pai, a você, mãe, a seus filhos, Deus não lhes tem dado tantas abundâncias, tantas bênçãos, tantos cuidados materiais, econômicos, físicos. Seus filhos não gozam de saúde, de cuidado, de educação, de vida? Certamente que sim. Seus filhos poderiam haver morrido na infância. E falo com dor, se em algum momento algum filho dos presentes morreu na infância. Deus, na sua soberania e na sua providência, o quis assim. Mas se você teve outros filhos, pela graça do Senhor, eles continuaram a viver. No momento quando eles adoeceram, o Senhor les acompanhou e o Senhor deu a provisão para que você cuidasse deles. O amor que você pode dar a seus filhos é a mostra do amor de Deus para com você. De outra forma, você não amaria a eles. Essas são parte das promessas físicas, temporárias, deste mundo que Deus dá para os filhos da aliança. Mas existe a promessa maior e a salvação eterna. Deus prometeu que salvaria todo aquele que crê nele. Deus prometeu que se lembraria dos filhos. Deus prometeu que se o filho se desviar, isso nos ensina Ezequiel, Deus, por amor de seu pai, corrigiria esse filho e lhe ensinaria a esse filho que aquilo que esqueceu teria consequências, mas poderia tratá-lo com misericórdia. Vemos 2 casos na Bíblia que aconteceu isto: Davi e Salomão. Deus disse a Davi: ainda que seu filho se afaste de mim, com castigo de homens o trarei de volta, mas não apartarei minha misericórdia dele por amor de você. E a parábola do filho pródigo nos diz o seguinte, que o filho pródigo, quando estava totalmente perdido, disse assim, que se lembrou, que caiu em si, que se lembrou todo o que havia recebido na casa do pai. E isso moveu ao filho ao arrependimento. As promessas de Deus, pais, as promessas de Deus, mães, devem ser um grande impulso para que você cuide a seu filho e a sua filha. Que não daria você por seu filho e sua filha? Você daria todo. E você já tem dado bastante e daria ainda mais. Mas você transmitirá a fé cristã para que se perde com todo mundo, não se perda a sua alma. Para que assim que seja o filho mais doente, não perda a vida eterna. Para que assim seja que tenha pobreza extrema, receba a grande promessa de Deus. Levando ao Antigo Testamento, Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando fala o primeiro grande sermão à igreja, disse o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos. Pedro está dizendo que a promessa do Evangelho, da salvação, é tanto para os pais como para os filhos. E esse é o segundo motivo que deve impulsar a transmitir a fé cristã por meio do culto familiar.
a terceira causa pela qual Deus lhe mostra a Abraão que ele deve transmitir o conhecimento de Deus, que ele deve ensinar o conhecimento de Deus, está no versículo 19, primeira parte. Porque eu o escolhi. Disse Deus, eu não lhe vou encobrir o que acontecerá, não simplesmente para que se livre ele e sua descendência do juízo, não porque somente eu tenho promessas para ele, mas eu tenho promessas para ele porque eu o escolhi. A Bíblia nos ensina que Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, que era Ur dos Caldeus, era uma nação pagã, era uma nação que não conhecia a Deus, era uma nação que cometia pecados. Josué, o livro de Josué, capítulo 24, número 2, nos diz que Abraão adorava ídolos. Abraão não conhecia a Deus. E de um momento Deus coloca seus olhos em Abraão e Deus disse a Bíblia em Gênesis 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua família. ¿Por qué a Abraão? ¿Por qué especificamente esse homem e não outro? ¿Por que Deus colocou seus olhos em aquele que seria o patriarca? A palavra escolher se pode traduzir, e algumas versões o traduzem desta forma: porque eu o tenho conhecido. Escolher equivale a conhecer, mas não conhecer de qualquer forma. Um conhecimento íntimo, um conhecimento amoroso, um conhecimento que, segundo as Santas Escrituras, em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos escolhidos por Deus para ser santos e amados. Abraão havia sido escolhido porque ele, antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, antes da primeira luz do dia, Deus já havia pensado em Abraão e o havia escolhido intimamente para a salvação e para um propósito e, portanto, a sua descendência. Para nós, os que chegamos à fé cristã, não é diferente. Se você está aqui e conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, professa a fé cristã, vive segundo os ensinamentos da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus o escolheu. De outra forma, como Abraão, você estaria adorando ídolos. De outra forma, seu Deus hoje seria o futebol. Seu Deus hoje seria o entretenimento, o trabalho ou qualquer coisa fora de Deus. Mas por quanto você disse, Ele é meu Deus, e Deus diz, eu sou o seu Deus e você é meu povo, você está aqui aprendendo as palavras de Deus. Por causa da eleição de Deus e porque Deus o conheceu de antemão, é que você não se afasta da fé. É por esse motivo que você ora, lê a Bíblia, continua a sua caminhada cristã, porque Deus o conheceu de antemão. Mas agora vou falar algo que talvez algum de vocês não tenha pensado antes. E é que vocês, os que são pais, e todos nós, os que não somos pais, mas seremos pais no futuro, quero que prestem atenção no seguinte: seu filho, sua filha, esse que está ao seu lado, pode virar o rosto e vê-lo agora. Você vai achar que é lindo, que é especial. É seu filho, então é lindo e especial. Essa criança, esse menino, essa menina, podia haver nascido em um lar pagão. Seu filho podia haver nascido em um lar ateu. Seu filho e sua filha podiam nascer filho de qualquer tipo de pecado.
qualquer tipo de mulher. Podia haver nascido em um lar de imoralidade e podia haver sido jogado no chão para morrer, como acontece nos nossos dias. Podia haver sido um órfão. Crianças que vocês me ouvem aqui nesta noite, você poderia haver nascido em outro lugar que não seja com seu pai e com sua mãe hoje. Mas Deus, em sua soberania, em seu plano, em seu amor, o colocou no ventre da sua mãe cristã, ou sob o cuidado de seu pai cristão, para que crescesse ouvindo a palavra, crescesse entrando por estas portas, crescesse olhando como seus pais oram a Deus e crescessem estando nesta noite para que escutem que Deus os escolheu para nascer especificamente nesse lar cristão. Pais, vocês têm uma responsabilidade porque Deus escolheu seus filhos e os colocou aí. Só seu cuidado. Porque Deus confiou que em você se transmitiria a fé cristã, que você ensinaria os mandamentos de Deus. Disse Deus, porque eu o escolhi. Essa é uma grande razão pela qual transmitir a fé cristã. Porque eu escolhi você e escolhi sua descendência depois de você para que sejam meus. Mas lhe pergunto esta noite, seu filho, sua filha, conhecem a Deus? Essa criança está desenvolvendo um caráter de amor de Deus ou já está manifestando o pecado que dá frouxeira, que dá sonho, que dá preguiça e que odia vir à igreja? Você tem exortado, guiado, ensinado a seu filho, porque senão ele não seguirá os caminhos do Senhor? Ou sua criança está simplesmente vivendo como se os pais fossem pagãos, descrentes, sem conhecimento de Deus? Quanto recebem eles dos ensinos de Deus cada semana? E você me dirá neste momento, eu só vejo uma narrativa, agora vou colocar a força do mandamento como último e quarto motivo pelo qual transmitir a fé cristã. E é que o quarto motivo é por causa da ordem de Deus. E é que fora da pregação que eu posso dar a vocês nesta noite, fora da narrativa de Abraão, quero que você saia desta noite, deste lugar e diga, Deus está falando, é uma ordem que eu ensine os mandamentos, a palavra de Deus, à minha geração e à minha posteridade. É uma ordem, é um mandamento do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, daquele Deus que salvou você. E Deus lhe ordena isto. Esto disse o Senhor nesta noite, versículo 19, parte B, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois de ele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Já limos na liturgia, leia comigo novamente, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Escute, pai. Escute, mãe. Escute, jovem que será pai e será mãe. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Seu filho pode dizer, meu pai ama ao Senhor, minha mãe ama ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma? E continua, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Culto doméstico não é mais que o ensinamento diário da fé cristã. Culto doméstico é o ensinamento, a melhor maneira de transmitir a fé cristã à futura geração. Porque se você confia, meu amado, minha amada, que seu filho será salvo unicamente com aquilo que recebe na igreja, está muito equivocado. Se você pensa que seu filho unicamente por vir ao culto o domingo seguirá os caminhos do Senhor, essa é uma ideia muito vã, porque não será assim. Porque o mundo, a carne e o diabo farão todo para arrastar a alma do seu filho, a menos de que você, e acabamos de ler, inculque. Esta palavra inculcar é como esculpir, uma tarefa de todos os dias, como fazer uma grande estátua, uma grande escultura. Você precisa um martelo e um cincel. Precisa ter cuidado dos detalhes para dar-lhe forma. Precisa gravá-lo em pedra, não escrevê-lo em um papel, porque senão será esquecido facilmente. A palavra do Senhor nos fala, e limos novamente na liturgia, Salmo 78, versículo 3. Um salmo que se escreveu muito tempo depois de Abraão. E em uma geração que alguns deles haviam seguido esta ordem do Senhor, mas outros não haviam obedecido. O salmista Asaf escreve o seguinte no versículo 5, versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Com que propósito? A fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer, ou seja, filhos, netos e todos os demais, se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. É dessa forma que se transmite a fé cristã. É dessa forma que a futura geração conhece a Deus. De outra forma, não será assim. Deus disse a Abraão, porque lhe ordeno a ele, e sei que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois de ele, que guardem o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é uma metáfora que significa os ensinamentos cristãos, a fé cristã, um caminho. É como se você pegar a sua filha e a sua filha, a seu neto, a sua neta, seu sobrinho, a sua sobrinha, que não sabe aonde ir, e você diz, meu amado, vai por lá. Essa metáfora dos caminhos do Senhor é para que seu filho não se perda. Porque se você não diz, vai para lá, ele se vai perder. E diz a Bíblia, para que ensine justiça e juízo. Justiça se refere para que ele saiba como viver neste mundo. Para que ele saiba como cumprir a Bíblia em todas as suas decisões. Para que saiba tomar decisões quando já seja jovem e adulto acerca da profissão na qual vai ocupar-se, acerca do trabalho que vai fazer, acerca de com quem se vai casar, acerca de como vai investir seu tempo e seu dinheiro. Que faça justiça, que viva corretamente, que siga os ensinamentos do Senhor. Mas também diz juízo. O que significa juízo? Que se ele, ou a família dele, ou o trabalho dele, a escola dele, o meio no qual ele ou ela está corrompido, ele saiba fazer juízo e ajude nesse momento a que isso que está corrompido seja restaurado. Para que isso que corrompeu o pecado, um relacionamento, uma família, uma escola, uma sociedade, ele saiba como, através da palavra, trazer bênçãos, restaurar e mostrar e ser luz
em meio dessas trevas. Uma geração cristã, para concluir, que fez isto muito bem, foram os puritanos. Os puritanos nos ensinam como viver, porque se tomaram muito em sério as palavras de Deus para transmitir a fé cristã a seus filhos. E uma congregação cristã fez o seguinte compromisso. Eles fizeram uma aliança. Essa congregação puritana escreveu o seguinte no ano de 1677. Os primeiros que chegaram a Massachusetts, Estados Unidos, eles falaram a seguinte compromisso, fizeram a seguinte aliança, que vocês verão nesta noite, e que você vai ler, e que você, se a palavra que foi pregada nesta noite, você vê a seriedade de ensinar a seus filhos, a seus netos, para que fujam da ira vindoura, por causa das promessas de Deus, por causa da eleição que Deus fez da sua família, e por causa da ordem de Deus, você poderá unir-se junto com eles e dizer o seguinte: nós estamos dispostos a reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e família a guardarem os caminhos do Senhor. Eu sei que alguns de vocês não têm feito isso. Esta é a hora de fazê-lo. Esta é a hora de que todos os dias, assim como você dá alimento físico para seu filho, você não se perdonaria se talvez um dia você não lhe dá comida a seu filho, certo? Todos os dias lhe dá alimento físico, lhe dê alimento espiritual. Ocupe uma parte do seu tempo para que com sua esposa e juntos ao redor da mesa ensine as palavras de Deus. Se você não fez isto e seus filhos já estão adultos, há misericórdia, há compaixão em nosso Deus, o qual é sempre amplo em perdoar. Se o seu filho está afastado da fé, talvez seja porque você não lhe ensinou, ou talvez seja porque ele tapou os ouvidos, mas esse filho não faltará dia de sua vida sem que não lembre que você lhe ensinou a palavra de Deus. Assim seja agora que já está adulto. Se você deve chegar a casa e dizer: filho, perdoe-me porque eu não fiz o que deveria fazer e ensinar-lhe fielmente as palavras, e agora oro por sua salvação, e agora oro por sua alma, isso marcará a vida dele por toda a vida e por toda a eternidade. E você, filho, que tem crescido, que ouve as palavras de Deus, você dará contas a Deus por essa grande herança que o Senhor está dando através de seus pais. Porque assim que seja que seu pai não lhe deixe nada neste mundo, se lhe ensinou a fé cristã, se lhe ensinou acerca de Deus, você tem o privilégio máximo que muitos não têm. A grande herança da vida cristã, a grande herança da vida eterna. Você que é solteiro, solteira, que não tem filhos, ou casais sem filhos, prepare-se. Continue cultivando sua vida cristã, faça sua devocional, inclua a seus pais, a seus sobrinhos. Você que é uma pessoa idosa, talvez avó, talvez bisavó, continue fazendo isto com seus netos. Ensine, aproveite cada oportunidade que eles vão ensinar, que eles vão visitá-lo à sua casa. Almeje com que eles cheguem para tomar um tempo para ensinar-lhe as palavras de Deus, para orar pela salvação deles, porque dessa forma o Senhor abençoará sua palavra e você poderá dizer: Senhor, eu fiz tudo o que tua palavra me ensinou. Agora veja meus fracos esforços e meus pobres esforços, e em tua misericórdia e em teu amor, abençoa-los com a alma do meu filho,
da minha filha, do meu neto, da minha neta. Porque nessa forma, a geração que agora está em Betel, a geração que cresce e a geração vindoura conhecerá e continuará nos caminhos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, tua palavra é clara em ensinar-nos acerca da fidelidade, da instrução, do mandamento. Eu sei, Pai, que nenhum dos meus caros irmãos quer ver a seu filho, a sua filha, perdido no mundo. Eu sei que nenhum deles quer vê-lo perdido pela eternidade. Por favor, guia a eles para que instituam o culto doméstico, o culto familiar, para que ensinem a seus filhos e a seus netos as palavras de Deus, para que comprem uma Bíblia junto com eles, para que les ensinem cânticos espirituais, para que les ensinem que assim como estão prontos para dar-lhes qualquer coisa, também lhes darão a melhor herança, a herança cristã. Oro por aqueles, Senhor, que não têm feito isto antes, para que o Senhor les guie a partir de agora, para que en este momento eles se arrependam, eles peçam perdão e eles se comprometam a reformar suas famílias e a guiar a seus filhos à fé cristã. Talvez o que fizeram com seus filhos, agora podem fazer com seus netos. Agora podem chamar a sua família e podem fazer isto como adultos. Enquanto há vida, há esperança. E oro por aqueles que, como eu, não temos filhos e teremos no futuro, para que façamos e cumpramos as palavras de Deus, para que estes jovens casem na fé com homens e mulheres cristãos, porque dessa forma preservarão a linhagem santa e guiarão uma descendência que conhece a Deus. Isto oro, Senhor, encomendando a meus caros irmãos e irmãs em tuas mãos, para que o ministro, o Espírito Santo, obre em seus corações a volta no seu lar, ao longo da semana e pelo resto da sua vida. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.